Olá pessoal, aqui é a professora Letícia. Vamos entender um pouquinho aí a fórmula do arranjo. Fórmula do arranjo. Então tá. Então vamos imaginar o seguinte: temos uma sequência aí de. Uma sequência não, a gente tem os seguintes números: 3, 4, 5 e 6. E a gente quer formar combinação de dois em dois, tá? Então a gente quer formar grupos de dois números, tá? Então, números. Então, nesse caso aqui, observe que a gente tem 1, 2, 3, 4 opções de números. 4 opções de números e 2 posições. De quantas maneiras diferentes a gente consegue formar grupos de dois números com esses 4 números, tá? É isso que a gente quer. Aqui a gente vai pensar o seguinte: se eu formar o número 3 e 4 é igual eu formar o 4 e o 3? Não é igual, né? 34 é um número, 43 é outro, ó. Então, observe que a gente tem uma hierarquia aqui, onde 3 é diferente de 4, que é menor que 4, 4 é menor que 5. Então, tendo hierarquia, a gente está trabalhando com arranjo, né? Se a ordem aqui, se a gente inverter aqui o grupo e a ordem importa, ou seja, a ordem dele para a gente faz diferença, tá? Então, 3 e o 4 é um número, 4 e 3 é outro, então a gente está trabalhando com arranjo. E o que é o arranjo? Então, vamos montar aqui, ó. Aqui a gente tem duas casinhas, né? Duas posições. Tá? Que é o arranjo simples. Aqui a gente, nesse caso, a gente não pode repetir. Eu não falei antes, mas a gente não pode repetir, tá? São dois números distintos, tá? Onde a gente não pode repetir. Nosso grupo tem que ter dois números distintos. Então, vamos pensar aqui. Então, aqui, o que a gente tem na primeira casa? A primeira casinha a gente poderia colocar o 3, o 4, o 5 e o 6. Então, a gente teria 4 opções de número para usar aqui nessa primeira casa. Se eu usar o 3, por exemplo, nessa primeira casa, na segunda casa só vai me restar o 4, o 5 e o 6. Se eu usar o 4 nessa primeira casa, só vai me restar o 3, o 5 e o 6 e assim por diante. Então, na segunda casa, eu vou ter sempre 3 opções de números para usar, já que eu não posso repetir os números, tá? Então, nesse caso aqui, ó, observe que ele quase forma um fatorial. Hoje eu tenho 4, 3. Se eu tivesse mais casas aqui, mais posições, eu teria o 2 e o 1. Só que fatorial, a gente precisa que essa multiplicação chegue até 1, certo? Então, por isso que a gente vê a fórmula assim, ó. N fatorial, né? Que é a quantidade de opções que a gente teria lá. 4, 3, 2, 1 vezes, né? E aqui, dividindo na fórmula, a gente teria aqui N menos P. Porque o N menos P, a gente tem aqui, ó, 4 opções, menos 2 posições. A gente quer saber, precisa descontar essas casas que faltam para chegar até a 1. Então, aqui faltaria 2 casas para chegar a 1. A gente precisa descontar essas casas, porque a gente não quer que chegue até a 1. A gente quer que chegue até a quantidade de casas que a gente precisa. Então, por isso que a gente faz essa divisão aqui, ó. N menos P, que vai nos dar 2 fatorial nesse caso aqui, né? Que é o 2, aqui seria 4 fatorial, aqui 2 fatorial. Aqui seria 2 vezes 1, ó. A gente vai descontar tudo isso aqui, ó, deixando apenas o fatorial do N na quantidade de casas, na quantidade de posições que o enunciado pede, entendeu? Então, é disso que vem a fórmula do arranjo, gente. Então, por isso que a gente consegue fazer tanto dessa forma, analisando a quantidade de posições, quanto pela fórmula, para quem gosta de usar fórmula, ou se a quantidade de posições é muito grande, é muito demorado para fazer, enfim. Então, a fórmula vem disso daqui, tá? Então, espero que vocês tenham entendido. Até a próxima. Tchau!